Sejam muito bem-vindos ao workshop da Fundação Econo, Dominando a OBECOM, que traz orientações para a segunda fase de 2024. Apesar de algumas informações serem focadas para o presente ano, muitas delas são atemporais e podem ser utilizadas ao longo dos próximos anos, enquanto o formato da prova não mudar. Primeiro, é importante a gente entender o que será abordado aqui. E nossas orientações são compostas por três frentes: análise, projeções e dicas. Na análise, a gente vai estudar provas antigas e dados de provas antigas para entender notas de corte, temas recorrentes e demais informações referentes ao passado. Sobre projeções, ainda com embasamento em provas antigas e nos sílabos, nós vamos dar recomendações sobre o que estudar e como estudar, e, posteriormente, trazer orientações sobre como estruturar respostas para as perguntas que você já sabe, sobretudo nas dissertativas, e como há de ocorrer, às vezes é necessário chutar nas perguntas dissertativas. Existem algumas técnicas que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Trago aqui gráficos de dispersão de acertos por número de participantes nas três últimas edições, no caso 2022, 2023 e a fase mais recente, que é a 2024, que acabou de acontecer. Bem, primeira coisa que a gente pode analisar é o aumento do número de participantes de forma geral e, consequentemente, do número de aprovados para a segunda fase. A gente teve um aumento de mais de 100% de 2022 para 2024, mas o que nós vamos considerar aqui como notas altas, que são notas acima de 30, nós podemos observar que 45% dos participantes aprovados em 2022 tiveram notas altas, houve uma queda para 7,8% em 2023 e uma queda ainda mais drástica, que foi para 1,6% em 2024. E não foi só a proporção que caiu, né? Como houve um aumento de participantes, a gente tem que observar que o número absoluto de pessoas também caiu drasticamente. Então, foi de 125 para 33 e depois para 9. Vocês podem observar o contraste visual que isso causa nessas áreas marcadas em verde, que representam as notas altas. A gente tinha uma área muito maior em 2022, que já caiu consideravelmente em 2023, e em 2024, essas apenas 9 pessoas que tiraram 37, 36, 2 pessoas com 35, uma com 32 e 4 com 31. Ao passo que nos anos passados, por exemplo, em 2022, mais de 100 pessoas tiraram notas superiores a 30. A média também naturalmente caiu. A média foi de aproximadamente 31, que já é considerado uma nota relativamente alta, estabelecendo um parâmetro arbitrário sobre o que seria uma nota alta, mas a nota de corte também caiu consideravelmente. Foi de 28, depois 23 e agora 20. E repare que a média desse ano também é a mais baixa, de apenas 23, o que não era suficiente nem para ser aprovado 2 anos atrás. E a pergunta que muitos estudantes devem fazer de forma autorreflexiva, assim como fazem diretamente para a gente da Fundação Econo e para os nossos membros mais experientes na prova, é: qual é a nota necessária para ser aprovado da segunda fase para a terceira fase? O que você precisa para chegar à final? Apesar de a Albecom divulgar poucos dados e os dados que são divulgados são normalizados, a gente não pode trazer com certeza algum número, seria imprudente da nossa parte, mas há uma estimativa razoável e embasada de que seja cerca de metade da prova, a depender de algumas coisas. Bem, antes da gente aprofundar na análise da terceira fase, da segunda fase, é interessante perceber que mesmo pessoas que tiraram a nota média ou abaixo da média,
no ano passado conseguiram chegar à final, conseguiram passar da segunda fase e chegar à terceira fase. No caso, foram 9 pessoas. Então, 9 pessoas tiraram 23, 24, 25 ou 26 e mesmo assim conseguiram chegar à etapa final. Quanto à segunda fase, qual é a nota de corte? Qual que é o parâmetro que diferencia? Bem, acertar 50 a 60% da prova da segunda fase potencialmente te colocará na final da OBCON em São Paulo. Só que, como eu disse, não é possível afirmar, porque os dados não são publicados amplamente, e a tabela final de nota possui dados normalizados. Dados normalizados, caso você não saiba, eu recomendo que procure brevemente no Google, porque a explicação não cabe aqui. Mas é basicamente tirar da escala original e colocar numa nova escala por algum procedimento matemático também arbitrário. Isso impossibilita sabermos a real nota de corte. Para a gente chegar nesse número de 50% a 60%, nós utilizamos informações individuais compartilhadas por participantes da terceira fase de 2023, que, de bom grado, compartilharam seus acertos e seus erros na segunda fase, e, e a gente pôde inferir que acertar 50% a 60% da prova é suficiente para colocar na terceira fase. Foi suficiente em 2023, o que não é necessariamente verdade para 2024, não tem como a gente saber ainda. Apesar de não ser um dado oficial, é um dado que faz sentido. E é importante perceber que se você tirar uma nota muito alta na primeira fase, você pode precisar de menos nota na segunda fase, porque tem um sistema de pesos. No caso, a distribuição da média ponderada é 10 para a primeira fase e 45 para a segunda fase. Então, se você tiver um alto número de acertos na primeira fase, talvez você precise acertar menos questões na segunda fase. Ao passo que se você tirar a média, você vai precisar de ter mais acertos na segunda fase. O que não é necessariamente negativo, supondo o cenário de que alguém tirou uma nota muito alta na primeira fase utilizando de meios imorais, por exemplo, consulta, cola, enfim, acabou tirando nota, por exemplo, de 38. Mas essa pessoa não utilizou do próprio conhecimento. E quando ela chega na segunda fase, ela pode não ter um resultado satisfatório que seja condizente com esse conhecimento que ela demonstrou na primeira fase. Ao passo que uma pessoa que tirou a nota média pode ter uma excelente base em economia e isso seja suficiente para fazer com que ela tire 60%, 65% da nota da prova da segunda fase e coloque ela na etapa final. E além do óbvio da base da economia, que cai também na primeira fase, eu vou destacar alguns conteúdos que são muito importantes. No caso, chamo a atenção primeiro para a função utilidade, que é a forma que a economia tem para quantificar a satisfação que um agente econômico tem a tomar determinada decisão, a consumir determinado produto, a fazer determinada escolha. Você vai precisar calcular a utilidade esperada, em uma situação possível, como analisar se determinada pessoa deve comprar, adquirir um seguro, deve comprar determinado produto, porque você pode calcular quanto essa pessoa espera estar satisfeita a tomar determinada decisão. Aí você pode se diferenciar se o produto A é melhor, se o produto B é melhor. Isso também cai em teoria dos jogos, enfim. A calcular a utilidade de forma geral, utilidade como a satisfação de um consumo de um item passado, uma análise passada de forma geral. Você também precisa entender os conceitos de preferência, quais são os critérios que determinam a preferência de um produto A sobre um produto B e por aí vai. As curvas de diferença e restrição orçamentária são muito relevantes para a análise gráfica e para todo o entendimento
do que tange a escolha do consumidor. Isso faz grande parte, isso é grande parte da teoria do consumidor, que é uma das bases da microeconomia. Logo em sequência, nós temos as estruturas e falhas de mercado. Então, como falhas de mercado, nós temos destacadas aqui a assimetria de informação e as externalidades, e como estruturas nós temos monopólios e oligopólios e os leilões e o sistema de precificação. Todos esses pontos são muito relevantes e, sobretudo, esses três primeiros caem todos os anos. Leilão não cai todo ano, mas ele traz insights, traz informações muito relevantes para que você consiga desenvolver uma lógica econômica, o raciocínio econômico necessário para entender como funcionam os mercados, como funciona a interação entre diferentes compradores, como funciona a determinação de um preço, porque nos leilões o preço de mercado não está definido. O leilão é utilizado justamente para saber qual que é o preço que as pessoas estão dispostas a pagar. E tem muitos conceitos interessantes dentro dos leilões, como a maldição do vencedor e por aí vai. Por último, mas não menos importante, a gente tem contabilidade de finanças, e isso diz respeito a investimentos, a calcular balanço empresarial, a calcular fluxo de caixa de determinado investimento, de determinada empresa. E existem algumas fórmulas mais importantes, destaco a taxa interna de retorno e o valor presente líquido, e acompanhado disso há diversos conceitos, como fluxo de caixa, ativos passivos, patrimônio, carência, balanço patrimonial, enfim. Um dos principais pontos, mas não necessariamente o mais difícil, teoricamente, é calcular utilizando taxas. Muitas das questões vão ter alguma taxa que precisa ser utilizada. Às vezes é uma taxa de juros para determinar o crescimento de algum investimento, ou então uma taxa de desconto utilizada para deduzir qual que é o valor presente de determinado investimento. E associado a isso, no mundo dos investimentos, os conceitos e a interação entre risco e rentabilidade, risco e retorno, são muito importantes para proferir boas indicações de respostas que eventualmente irão pedir qual que é o melhor investimento que determinado agente econômico deve fazer, qual ativo é mais condizente com os ideais de determinado agente econômico, e por aí vai. Mas o grande ponto da segunda fase não é o aparecimento de conteúdos novos, necessariamente, mas sim o aprofundamento dos conteúdos que são vistos na primeira fase. Sobretudo a prova de 2022, que foi mais fácil. Você pode ver que tem muitas questões teóricas que dão um cenário e pedem para você falar qual que é o tipo de externalidade que aquele cenário apresenta. Ao passo que na segunda fase, você pode se deparar, mais uma vez, com uma externalidade, mas uma externalidade que acompanha um gráfico e ainda pede uma solução, que a solução deve ser feita ou por subsídio ou por imposto, e você tem que saber qual que é a quantidade desse subsídio, a quantidade desse imposto, qual que é o custo marginal social, qual que é o custo marginal privado, qual que é o benefício marginal, enfim, é um conteúdo mais aprofundado, e que, por vezes, inclui o uso de matemática aplicada à economia. Mas o que estudar? Bom, o ideal seria que você tivesse lido os livros que se encontram na bibliografia da prova, lá no sílabus do site da UBCOM. Porém, a gente está gravando esse vídeo faltando 7 dias para a segunda fase da UBCOM, e a gente sabe que muitas pessoas não leem esses livros, então a gente vai trazer algumas dicas do que você pode estudar de forma mais aprofundada, já que esses livros também são bem extensos, né? Bom, o que faz a diferença na segunda fase do BCom é principalmente a sua base. São os conceitos mais básicos que vão te colocar na terceira fase. Então, teoria do consumidor, teoria da firma, aquela que fala sobre maximizar o lucro da firma. Isso é muito importante, cai muito na segunda fase. Falhas de mercado e, principalmente, noções de microeconomia, principalmente relacionado ao PIB. Sempre cai uma questão do tipo, qual medida o governo deve tomar para determinar essa situação, para corrigir essa situação?
Qual política fiscal pode ser tomada para resolver essa externalidade? Então, esses 4 conteúdos são conteúdos que caem assim, despencam na segunda fase, são conteúdos básicos. Mas, como eu já disse, o que vai definir se você vai passar para a terceira fase é o básico, como o Daniel falou anteriormente. A nota de corte não é uma nota de corte tão alta. E a prova busca justamente isso, buscar se domina os conhecimentos básicos. Bom, continuando nessa linha, se você tiver que procurar sobre alguns conceitos básicos, a gente recomenda o livro Introdução à Economia. Ué, mas eu não acabei de falar que não tem tempo para ler livro? O Introdução à Economia, ele é um livro mais básico e você pode utilizar ele como fonte de pesquisa para assuntos específicos. Então, por exemplo, eu quero procurar um pouco sobre valor presente líquido. Você vai lá, abre o livro de Introdução à Economia do Menkyo, e procura lá sobre esse tema em específico. Dessa forma, você vai ter um conteúdo mais embasado do que você simplesmente jogar no Google. Pode aparecer aí sites não muito confiáveis e que não tem um embasamento científico correto. Tudo bem? Então, como que a gente pode estruturar as respostas da segunda fase? Bom, o mais importante é o answer first, que é inclusive o que eles recomendam na terceira fase, que é, primeiro você apresenta a sua resposta, em seguida você explica o raciocínio. Isso ajuda, inclusive, na hora do corretor corrigir suas provas, porque, na maioria das vezes, quando a gente vai corrigir alguma prova, a gente já bate o olho para ver se primeiro a resposta final está correta. Se ela estiver correta, aí a gente começa a analisar para ver se como o participante chegou naquela resposta. Então, primeiro, coloca a resposta. Ou faça algum quadrado, algo que o corretor possa bater o olho e já ver sua resposta. Outra coisa, para maximizar os seus pontos, deixe claro que você sabe pelo menos um pouco do conteúdo da questão. Então, se é uma questão que envolve utilidade, não utilize o termo custo-benefício, utilize o termo utilidade, porque ele sabe que você já tem um certo conhecimento econômico sobre aquilo. Se é uma situação de escolha, use o termo trade-off. São termos econômicos que, quando ele bater o olho naquele termo, ele já vai pensar, poxa, esse participante aqui, ele tem um conhecimento, ele sabe do que ele está falando, ele não está simplesmente jogando qualquer coisa para tentar ganhar ponto. E por último, que é algo mais básico, que é você se organizar, né, na hora de fazer suas respostas. Então, a folha de respostas oficial, acredito que eles vão mandar no e-mail de vocês em breve, pelo menos ano passado foi assim, era uma folha totalmente em branco. Então, tenta organizar a sua resposta para que ela siga uma linha de raciocínio. Não coloca uma coisa aqui, outra coisa lá no canto, porque isso dificulta a vida do corretor e você pode acabar perdendo uns pontos caso ele não entenda o que está escrito. Bom, continuando na estruturação da resposta. Tá, mas e se eu não souber a resposta, o que eu faço? Vou simplesmente chutar, mas dissertativo não dá para chutar. Bom, se for uma questão objetiva, pula ela, tenta fazer as outras objetivas ou começa a fazer as dissertativas. E ao final da prova, caso sobre tempo, você volta para a questão. E um fato muito interessante é que a UBCOM geralmente tem mais de uma questão sobre o mesmo assunto na prova. Então, se é uma questão que fala sobre PIB, por exemplo, e você não sabe a resposta, talvez seja útil você ir na outra questão de PIB da prova e ler as informações do enunciado que talvez possam ser úteis para responder a outra questão. Isso é muito comum. Na prova do ano passado, a gente teve esse mesmo conceito para PIB e para WACC. A gente teve duas questões sobre o WACC, o custo médio ponderado de capital, e duas questões sobre PIB. E que, inclusive, elas tinham um texto com bastante informativo, que poderia ser muito útil para você responder a outra questão sobre o tema. E se a questão for dissertativa? Bom, os passos iniciais são os mesmos. Se você não sabe a questão, primeiro você pula e vai fazer o resto da prova. E aí, quando você for voltar para essa questão, procura as pistas em outras questões parecidas. Mas, ao final, por se tratar de uma questão dissertativa, e que você não sabe a resposta, primeiro, coloque premissas ou qualquer conceito associado àquela questão que você pode ganhar uns pontos por isso. Então, vamos supor que a questão é uma questão sobre PIB mesmo.
Aí você volta naquela outra questão que eu falei, pega algumas informações e tenta colocar isso na questão alternativa, perdão, na questão dissertativa, antes de colocar a sua resposta final. Porque o corretor vai lendo sua resposta, antes de chegar à resposta final, ele vai lendo a resposta, pô, isso aqui tá certo, é um conceito importante, está relacionado à pergunta e tal. E aí você pode ganhar uns bons pontos nisso. Até porque, novamente, é uma prova que não tem uma nota de corte muito alta, então eles consideram bastante coisa. Se vocês forem no gabarito da prova, eles até colocam em cima de cada questão, que as respostas que estão ali são apenas modelos e que eles consideram qualquer coisa que esteja com raciocínio condizente. Então, outro fato importante se você sabe o conceito da questão, porém você não sabe fazer a parte matemática da coisa, porque tem algumas questões que lhe pedem uma abordagem matemática. Porém, de repente, você só viu aquela questão, aquele conteúdo de forma teórica. Você não chegou a fazer nenhuma questão que envolvia cálculos. Coloque o seu conhecimento teórico ali. Porque, por mais que você não saiba fazer o cálculo, você pode ganhar ótimos pontos com isso. E isso pode colocar na terceira fase. Porque o que decide quem passa para a segunda ou para a terceira fase é quem sabe fazer a maioria das questões simples. Porque, claro, tem questões extremamente específicas. No ano passado tinha uma questão que falava de modelo de Stackelberg. É um modelo que é extremamente específico, poucas pessoas sabiam responder aquela questão. Só que essa mesma questão ela tem o mesmo valor na pontuação que uma questão que falava de utilidade, por exemplo, que é um termo básico que a gente vê até na primeira fase, inclusive. Então é isso. Foquem no básico, foquem ali no arroz e feijão, né? Na hora da prova, que com certeza vai maximizar a sua chance de passar para a terceira fase.